Boa noite a todos. Tudo bem? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam com muita saúde, muita paz e principalmente muita disposição para estudar e aprender. O meu nome é Dalca Carvalho, sou professora de História e de Geografia e hoje estou aqui para nós estudarmos juntos um conteúdo de história que é muito interessante. E esse conteúdo ele trata-se da escravidão. O tema é o escravo como mercadoria. Isso mesmo. A gente vai estudar um pouquinho a vinda do escravo do continente africano para o Brasil. E como nós vamos tratar de lugares, de localizações, então é interessante que a gente faça uma revisão no mapa do nosso planeta. Aqui nós temos o mapa mundi, temos todos os continentes pintados em cores diferentes para que a gente possa identificar. E os dois continentes que nós vamos tratar muito na aula de hoje é o continente africano e o continente americano. O continente africano se encontra nesta imagem em cor amarela. Então, nós vamos falar muito sobre a questão África, e quando nós falarmos de África, vocês visualizem aí na cabeça de vocês essa localização que vocês estão vendo aí, o continente africano em cor amarela. E vamos falar muito de América. A América é esse continente imenso que está em cor verde. Mas a gente vai falar muito sobre a América do Sul, que é a parte que está em verde escuro, porque é na América do Sul que está localizado o Brasil. E sempre que a gente pensa em África, continente africano, o que é que vem à nossa cabeça? Você, por exemplo, agora, quando eu estou falando para você sobre o continente africano, o que é que vem à sua cabeça sobre a África? O que é que o senso comum, o que é que as pessoas pensam quando se trata de África? Então, nós temos aqui três pontos para analisar. Primeiro, as pessoas, quando falam em África, pensam muito em pobreza, miséria, escravidão, fome, desnutrição, desigualdade social, analfabetismo, etc., né? Que é uma parte negativa da sociedade africana. Mas muitas pessoas também, quando falam no continente africano, elas pensam nas paisagens, nas savanas, nas selvas, nos animais como elefantes, girafas, leões, zebras. E muita gente também, quando pensa no continente africano, pensa como se fosse um bloco homogêneo, que no continente africano só existe uma linguagem, uma etnia, somente uma religião, uma cultura, um só povo. Muita gente também acredita que a África é um país com apenas um grupo de pessoas que pensam igual, que falam igual e que vivem de maneira igual. Então vamos analisar cada ponto desse. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre essa realidade da África, sobre esse primeiro senso comum, e realmente a gente verifica que é verdade. Uma parte da África, ela sofre muito com a questão da miséria. Então lá a gente constata a fome, né? Muitas pessoas passando fome. A desnutrição na África é uma realidade. A pobreza, a miséria também são características verdadeiras de uma parte do povo africano. O analfabetismo, a falta de escolas, a falta de estrutura também é uma realidade. A desigualdade social, vocês vejam que até agora, quando eu trato com vocês sobre fome, miséria, analfabetismo, eu sempre estou falando uma parte das pessoas da África, porque na verdade lá existe uma grande desigualdade social. Enquanto alguns passam por muita fome, muita pobreza e muita miséria, outra parte da população desfruta de muita riqueza. E uma realidade da África também é a escravidão do seu povo.
que ainda nos tempos atuais essa escravidão ela acontece. Outro fato que a gente vai conversar aqui sobre o continente africano é o seguinte: o continente africano, ele não é um país. Como eu acabei de falar, é um continente. O continente é um imenso bloco de terra que está acima das águas do oceano, e esse imenso bloco de terra, ele é dividido em vários países. Então a gente vê aqui, minha gente, que a África, ela não é um país. A África é um continente e contém vários países. De acordo com esse mapa físico, vocês veem aí, cada parte colorida dessa é um país diferente. Então, o continente africano, ele possui muitos países. Esses países, eles são diferentes na sua linguagem, na sua cultura, na sua religião, no modo de viver, na riqueza, na economia. Então, a África é um continente que possui vários países e cada país desse tem a sua cultura que difere uns dos outros. Alguns deles têm culturas semelhantes, mas uma grande parte desses países tem culturas diferentes entre si. Outra coisa que o senso comum trata sobre a África e que realmente existe é a parte bonita da África, as paisagens. Os animais, né, a gente sempre vê, principalmente em programa de TV, retratando a natureza na África, que é muito bonita. Né? As savanas, que é a paisagem, a vegetação, é o bioma da África. Essa savana, esses animais diferentes que a gente vê apenas no zoológico, né? Girafas, elefantes, zebras, leões. Então, tem muitos animais diferentes no mesmo ambiente na savana. Na África também existem os desertos. E na África também existem muitas paisagens bonitas, com muita água, como essas cachoeiras que a gente vê aqui. Bonitas praias. A África ela conta com as praias consideradas das mais bonitas do mundo. Aí tem outra imagem de praia na África e devido a isso o turismo é muito grande. Outra coisa que as pessoas às vezes não imaginam é que o continente africano, ele é um continente muito diverso e existe a pobreza, mas também existe um lado da África muito rico. Aqui a gente vê, a África ela possui várias cidades consideradas das mais ricas do mundo. Então veja a diferença dessa paisagem que nós estamos vendo aí para a paisagem que a gente viu de pobreza, de miséria, de fome. A África ela conta com muitos pontos turísticos importantes e lá conta com os melhores hotéis do mundo. Essa imagem que vocês veem aí é a imagem de um hotel muito luxuoso. Então o turismo na África ele é muito caro. Na África também se encontram minerais preciosos, metais e minerais preciosos. Lá conta com um solo rico em minerais, que são minerais muito bem cobiçados e queridos em todo o mundo, no mundo da indústria. E na África também conta com a cidade considerada mais rica do mundo, que é Dubai. Então, se a gente analisar aqui, a África ela tem duas faces. A face da pobreza, da fome, da miséria, da desnutrição, mas também tem a face da riqueza, dos metais preciosos, dos minerais, dos hotéis luxuosos, do turismo, das cidades ricas. Então é isso aí, pessoal. A gente primeiro deu uma olhadinha no continente africano, com isso, lembrou, na verdade, porque eu sei que é um conteúdo que vocês já estudaram, mas aí a gente deu uma lembrada e uma geral sobre o continente africano na atualidade. Mas para a gente falar em escravidão, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a África lá no passado, né?
na época da escravidão e da colonização do Brasil pelos portugueses. Então, vamos só tocar em alguns pontos importantes. A África, na época da colonização brasileira, ela não era dividida em países, como eu mostrei para vocês no mapa ainda há pouco, né? A divisão física da África hoje. Naquele período, a África ela não era dividida em países, como hoje, mas era dividida em reinos, né? Existiam vários reinos na África, como os berberes, Bantum, Congo, Mali e Songhai, Angola, Gana, dentre muitos outros reinos que existiam na África. Os portugueses eles chegaram na África no início do século XV. O século XV ele retrata do ano 1401 ao ano 1500. Então, os portugueses eles chegaram na África mais ou menos em 1415. Por isso que a gente fala no início do século XV. E os portugueses foram à África em busca de quê? De exploração da terra. Eles queriam ver o que é que a terra africana podia dar em riqueza para eles e também a exploração do povo africano através da escravidão da mão de obra. Quando os portugueses chegaram na África, não foram eles que inseriram no continente africano a prática da escravidão. Não foram os portugueses que levaram essa prática para a África. Na África já existia escravidão entre os povos, entre eles. Os africanos vendiam escravos aos portugueses ou eram capturados pelos próprios portugueses. Então, o próprio povo africano vendia seu povo aos portugueses, ou os portugueses iam e capturavam essas pessoas. Quais eram os motivos que o povo africano tinha para capturar seu próprio povo e escravizá-lo? Bem, as pessoas elas eram escravizadas por guerra. Quem vencia a guerra geralmente escravizava os povos derrotados, ou então pagamento de dívida. Muitas vezes a pessoa estava endividada, não tinha como pagar, pagava com um ente da família, com alguma pessoa, entregava como escravo. Trocavam por comida. Muitas vezes as famílias estavam em situações de miséria e trocavam seus entes familiares por comida, punição por roubo ou algum crime que a pessoa cometia, ela pagava esse crime sendo escravo de alguém, ou então alguma penhora e assim por diante. Mas o costume da escravidão, a prática da escravidão na África, ela não veio com os portugueses, ela já existia. Aqui, por exemplo, tem uma tela. Essa pintura aí é uma pintura muito famosa e ela retrata a captura dos escravos africanos. Eles eram levados às colônias portuguesas como escravos para servir de mão de obra. Então, nessa imagem, a gente vê aí que famílias inteiras elas eram capturadas, né? Adultos, homens e mulheres e crianças. Eles eram capturados e eram levados para a colônia portuguesa, porque o Portugal também fez colônia dentro do continente africano. Então, muitas vezes eles capturavam as famílias, levavam, vendiam, trocavam por comida ou por dívida. Eram vários motivos. Igualmente eu falei na tela anterior. E aqui, para a gente compreender melhor a rota do tráfico. Eu mostrei para vocês no início da aula no Mapa Mundi o continente africano e o continente sul-americano. Agora, aí no continente sul-americano está destacado o Brasil. E as rotas da escravidão eram essas aí, ó. Dessa parte aí laranjada, você vê que os escravos eram os sudaneses. O reino era o reino de Guiné. Eles eram levados daí para a Bahia. Outro ponto era no Congo. O povo chamado de Bantus, eles eram levados para Pernambuco e Rio de Janeiro. E também saindo lá da outra costa da África, de Moçambique, o pessoal lá que era escravizado, o povo escravizado era levado para o Rio de Janeiro. Então aí a gente vê uma rota geral do tráfico negreiro acontecido naquela época. E
quando eles pegavam esses escravos no continente africano e traziam para o Brasil, que a gente sabe que tem um oceano imenso separando a África do continente americano, que é o Oceano Atlântico. Como eram essas viagens? Na época, minha gente, os navios negreiros, eles eram movidos a velas, né? A força do vento. Então, essas viagens eram muito demoradas. Passavam-se semanas e às vezes até meses para sair da África e chegar ao Brasil. Então, as condições de viagem eram péssimas, eram precárias. Muitos escravos morriam antes de chegar ao Brasil e seus corpos eram jogados no oceano. Então, como era essa viagem do tráfico negreiro? Eram com péssimas condições de higiene, superlotação, fome, doenças, banzo, mortes a bordo. Banzo se trata da tristeza. Era uma tristeza muito grande que esses escravos tinham no coração. Saudade da família, saudade da vida que tinha. E eles morriam, muitos morreram de tristeza, né? De depressão, depressão forte, depressão profunda, que se juntava à fome, à falta de higiene, os maus tratos, e eles muitas vezes morriam antes de chegar ao Brasil. Aqui tem uma imagem de um corte de um navio para mostrar para vocês como eles iam. Então, eles iam muito próximos uns aos outros. Eles levavam de um continente para outro o maior número de escravos possíveis para economizar na viagem. Então, eles superlotavam os navios. E você já pensou viajar dessa forma aí, num aperto desse, sem higiene, sem banheiro, sem alimentação adequada? Então, as viagens eram muito sofridas. Aqui a gente mostra também um corte do navio olhando da parte superior. Então, o andar de baixo, ele ia lotado de escravos. E o andar de cima, nas partes que eram possíveis, como a gente pode ver nessa próxima imagem aqui. Pronto, essa próxima imagem aqui, ela mostra o andar de cima. Os escravos, eles iam nas laterais, né? Então, conforme a gente vê aí, era uma viagem muito difícil e por isso grande parte dos escravos morriam no meio do caminho e eram jogados no mar. Essa terceira imagem a gente vê aí a situação deles de falta de higiene, de alimentação. Essa outra imagem mostra muitas vezes como eles iam, né? Parecia até engaiolados, sem posição adequada para dormir, para esticar o corpo, né? Então, assim, uma situação muito difícil nessas viagens. E aqui a gente retrata a imagem, né, de tristeza, de sofrimento, de saudade que essas pessoas tinham ao serem tiradas de suas famílias. Muitos chegavam a óbito. E o comércio? Quando chegava aqui no Brasil,